Pessoal, para quem assistir à noite, boa noite. Quem assistir amanhã de manhã, bom dia. Tô aqui com o meu amigo Rafael Hungria para a gente fazer mais uma live aí com vocês. Boa tarde, pessoal. Muita gente está perguntando no nosso canal, nos comentários e nos e-mails, sobre a nossa história, sobre nossa busca, nossas pesquisas, como é que a gente chegou até aqui, né? Quem são Otávio e Rafael e por que temos esse objetivo de apresentar esses conhecimentos, essas pesquisas nesse canal nosso, não é? Então, hoje nós vamos fazer essa pequena explicação e passar um pouco da nossa história para vocês. A gente acha que é muito importante vocês saberem um pouco, conhecerem um pouco a gente, né? Porque a gente viu gente falando do nosso canal e falando no nosso próprio canal, a pessoa fala assim, bom, eu não conheço bem eles, nem o trabalho deles, mas isso. Então, conheça um pouco da gente primeiro, né? Antes de falar do nosso canal, seria mais legal. Ou de onde a gente tira as nossas informações, né? Para não achar que a gente tira da nossa cabeça ou de onde a gente quer. Então, vamos lá. Vamos começar, eu queria pedir ao Rafael para contar um pouco, um resumo aí da história dele como pesquisador, para começar, para a gente entender aí qual o percurso dele, de onde que ele tira essas informações, de onde vem, né, tudo que ele compartilha aqui, além da bagagem de vida dele, né, pudesse falar também um pouco disso, que é muito importante a gente conhecer não só o profissional, mas a pessoa que existe por trás desse profissional. Desde cedo, desde que eu me conheço assim, né, tenho consciência da minha existência, eu me questiono, eu sempre me questionei muito, desde criança, sobre todas as coisas. Eu nunca fiquei satisfeito com as explicações passadas, tanto em âmbito familiar, social, educacional, na escola, até mesmo nas religiões, né? Fui formado numa educação católica e questionava muito as informações. E eu não conseguia me adaptar muito bem ao convencional. E esse sintoma, ele veio me acompanhando desde cedo, né? Desde criança. E eu vim me questionando, até que algumas experiências, que podemos dizer traumáticas, né? Experiências de vida, né? Que a gente passa, que mexe com o nosso emocional, que traz um amadurecimento para nós, me colocaram diante de uma reflexão, né? Sobre a vida, questionando mesmo as coisas. Qual o propósito da vida? Por que nós estamos aqui, né? Para onde vamos? De onde viemos? Será que existe uma razão de estarmos aqui? O que é a morte, não é? Vamos morrer? Existe continuidade? Existe um fim? O que as religiões falam é real, não é? Céu, inferno. E até aquele momento eu queria ter uma compreensão, porque é um sentimento que batia, que não tinha muita conexão com a realidade. Porque eu via as pessoas vivendo naturalmente, buscando segurança, trabalho, família, relacionamentos, dinheiro, segurança. E a minha preocupação era outra. A minha preocupação era justamente encontrar um sentido maior para a existência. Isso me fez, desde cedo, né, começar a pesquisar. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o céu. Quando eu olhava para o céu, eu via as estrelas, né, essa imensidão. E eu me questionava, não é possível que nós estamos sozinhos nesse universo. Não é possível que só exista esse mundo, essa humanidade. E se Deus existe, qual é a razão dele ter criado tudo isso? Quem criou tudo isso? Né? O que nós estamos fazendo aqui? Então, isso me levou a começar a estudar, a pesquisar, buscar livros, né? A princípio, eu me envolvi muito com a ufologia, buscando conhecimentos relacionados a extraterrestres, a discos voadores, porque eu queria ter a prova, eu queria ter uma certeza de que realmente existia algo e que nem a ciência, nem as escolas, nem a mídia, nem os governos estavam dispostos a apresentar. E se não estavam dispostos a apresentar, qual era a razão de ocultar a verdade? Qual é a razão de esconder o conhecimento? Por que nós estamos sendo enganados diante de uma realidade que pode vir a existir? Eu comecei assim. E não tive nenhuma experiência na época, não tive nenhuma prova da existência de nada. Porém, logo depois do meu primeiro relacionamento amoroso, naquela primeira crise que nós temos, né, do amor, eu parei tudo que eu estava fazendo. Eu lembro que eu tinha 17 anos e
olhei para o céu e perguntei se existe uma razão, se existe uma resposta, um propósito para isso tudo. Eu quero receber essas respostas, eu quero encontrar essas respostas. E nisso veio uma sede de conhecimento tão grande que eu entrei na primeira livraria que eu vi na minha frente e saí comprando todos os livros que existiam na área de espiritualidade, religiões, esoterismo, filosofia, e devorei. Passei 3 anos devorando livros, estudando, e isso me levou a uma vida meio reclusa até, né? E eu acho que nessa fase inicial foi muito importante, porque foi um acúmulo de informações variados, né? Uma pesquisa teórica, vamos dizer assim, sobre várias religiões, filosofias, linhas de pensamento e grupos e pessoas que estavam buscando a mesma coisa que eu, né? Respostas. E até esse momento, Otávio, muita coisa ficou clara para mim. Porém, a inquietação e a dúvida e a necessidade de realmente ter aquela confirmação de que parece que algo precisava ser feito. Não bastava ter apenas um conhecimento, informações, leituras. Eu comecei a sentir necessidade de ir para a prática, não é? E realizar algo. Um trabalho, um compromisso, alguma coisa que eu tinha que fazer. E eu não ficava em paz, eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que ajudar as pessoas, que eu tinha que fazer algo pelo mundo. E não sabia o que era. Então, acho que, resumindo, o início da minha história foi essa. E você, foi parecida? Cara, por incrível que pareça, apesar de eu conhecer algumas coisas da sua vida e a gente trabalhar junto já tem um tempo, eu não sabia da sua história dessa maneira e fui vendo que tinham várias coisas em comum. Eu, desde pequeno, eu também me questionava muito, assim como você, e tive também esse mesmo momento que você teve de entrar numa livraria e comprar todos os livros, de tudo, assim, de física quântica, filosofia, religiões, psicanálise, psicologia, e começar a ler tudo de tudo. Na época eu até achei que eu ia dar uma pirada. Mas antes disso, quando criança, acontecia algo comigo muito comum, que eu tinha muitos sonhos de coisas que aconteciam e via muitas coisas acontecerem, assim. Eu tinha muitas visões de coisas e aquilo me incomodava, eu tinha muito medo. Então eu acabei, até pré-adolescente ainda, no meio da noite eu fugia pro quarto dos meus pais e deitava lá escondido do lado da cama deles, porque se eles me vissem lá também, eles me obrigavam a voltar pro meu quarto, e aí eu entrava em pânico de ficar lá no meu quarto, porque eu realmente morria de medo dessas coisas mais de outros mundos, né, coisas que eu não conseguia explicar. E essa percepção também de no início ver coisas ou sonhar com coisas que iriam acontecer, isso me incomodava muito, porque às vezes eu sonhava com coisas ruins também, que aconteciam com pessoas que eu gostava, e eu ficava com muito medo dessas coisas, né, quando que elas iam acontecer, esse tipo de coisa. E aí eu depois caí numa vida muito mundana, né, e na minha, também com mais ou menos 18, pouco depois disso, eu também tive um momento que muita coisa deu errada na minha vida, e que também teve a ver com o final de um namoro também, como a sua história. Então eu tomei um fora e fiquei bem mal e tentei fazer outras coisas para ver se minha vida melhorava, e engraçado que ela só piorou e foi acontecendo um monte de coisa. Aí eu viajei para tentar relaxar com os amigos, aí teve uma briga na cidade que eu não tinha nada a ver e eu quase fui preso, e um monte de coisas. Daí, no final disso, eu falei assim, não é possível, gente, alguém tem que ter feito macumba pra mim, porque não pode a vida de alguém estar dando tão errado. E aí, foi nessa época que eu saí, não só comprando livros de tudo, como eu saí entrando também em tudo quanto é grupo espiritual. Então, ao mesmo tempo que eu fui para igrejas, eu fui para grupos espirituais, eu fui para grupos que faziam treinamento para você aprender a sair do corpo, eu fui trabalhar também no espiritismo como médium, eu fiz grupos de treinamento de paranormalidade. E nessa época eu comecei, assim, fazendo tudo. Eu tive uma época que eu tive até que dar uma parada, porque eu achei que eu fosse dar uma pirada mesmo, que eu estava tentando buscar o ponto de convergência entre todas as coisas de um jeito que aquela ansiedade por achar essa verdade estava me deixando meio doido mesmo na época. Assim. Aí eu falei, não, eu tenho que dar uma parada, porque senão eu vou surtar. Então, teve essa fase minha de pesquisa, né, inicial, né, que a gente está falando. Mas e depois, como é que você foi chegando para as informações que você tem hoje, né? A partir do que aconteceu, por exemplo, com você, você leu esses livros, e aí o que aconteceu com você? Eu
comecei, como eu te disse, estudando muito ufologia, só que eu comecei a sentir necessidade de ter experiências práticas e não encontrava essas experiências práticas nesse âmbito. Então, eu comecei a me envolver bastante com a espiritualidade, comecei a estudar muito o kardecismo, o espiritismo, né? E depois adentrei para os estudos da teosofia, de Helena Blavatsky, a Sociedade Teosófica. Cheguei a me filiar, inclusive, à Sociedade Teosófica, me tornei membro e passei os 2, 3 anos estudando muito essa parte esotérica, principalmente a teosofia e a Rosa Cruz, né? E na época, eu lembro que eu fiquei muito satisfeito, assim, porque as explicações dessas correntes filosóficas espiritualistas me convenciam muito, traziam muita coerência para mim em muitas coisas, e eu acabava transmitindo isso para as pessoas. Eu comecei a sentir necessidade de propagar as informações que eu estava descobrindo. E na época, eu me lembro que eu estava iniciando a faculdade de Direito, né? Eu tinha feito Economia antes, mas larguei. Comecei a fazer Direito e me frustrei, porque eu não conseguia encontrar uma conciliação dessas coisas. Eu sentia que eu deveria iniciar um processo, inclusive na área profissional, que tivesse a ver com essa minha busca, né? Então eu comecei a pesquisar um pouco sobre a psicologia, né, a filosofia, a psicologia, e decidi entrar para o curso de psicologia. Me formei em psicologia, passei 5 anos estudando e praticando muito essa questão. Depois que eu me formei, eu acabei não atuando diretamente, né? Passei só um tempo atuando como psicólogo e continuei esse trabalho realizando uma busca individual de forma mais prática. Então eu comecei a buscar comunidades, centros, grupos que realizavam essas pesquisas, né? A princípio eu comecei a experimentar todas as religiões. Então eu ia em conventos, eu ia em monastérios, né, dentro do catolicismo, comecei a ir nos templos budistas, comecei a participar também de grupos ligados ao hinduísmo, a yoga, e comecei a estudar e querer entender como eram essas práticas. Por quê? Todas elas mostravam um caminho que sintetizavam o quê? A busca da união com o Supremo, ou o retorno para uma morada superior. Ou seja, qual é o nosso destino, né? Então, passando por essas religiões, esses grupos, eu não conseguia me adaptar, não conseguia me filiar a nada, nem me sentir parte daquilo. Mas como pesquisador, investigador do conhecimento, eu passava. Quando aquilo fazia sentido para mim até um certo ponto, eu deixava e trazia o que era útil para mim e carregava na minha bagagem, não é? E depois dessa época, vieram muitos relacionamentos. Eu comecei a ter muitos relacionamentos amorosos, né? Passei por alguns relacionamentos e todos os meus relacionamentos me confrontavam na prática com o trabalho interior, com o meu próprio autoconhecimento, né? Isso nunca vai acabar. Até hoje é assim e sempre vai ser, porque nós estamos em constante evolução. Não importa quanto a gente estude, busque e aprenda e evolua e passe por situações boas ou ruins, né? Isso é sempre muito interessante, né? Porque todo relacionamento que a gente entra, a gente de uma certa maneira projeta aquilo que a gente está necessitando viver naquele momento. E se a gente precisa de viver algo para o nosso crescimento, é algo que vai nos modular, vai mudar as nossas frequências. Então a gente se espelha ali com o parceiro, com a parceira, né? Com a namorada, por exemplo, e naquele movimento de espelhamento a gente vai se transformando. E de maneira geral é quando sai da zona de conforto, porque se os dois fossem idênticos e perfeitos o tempo todo, a gente não mudaria nada e não cresceria nada. Exatamente. Então, esse confronto que faz a gente crescer. E aí que a gente se modula, principalmente se por admiração ao outro também a gente pode querer aprender aquilo que o outro tem a nos ensinar, né? Desculpa interromper, mas é porque eu acho isso muito importante na relação, a gente pontuar sempre. O grande momento, esse grande momento que eu passei foi justamente para mostrar que não adianta a gente ler milhões de livros, até frequentar grupos, realizar práticas e rituais e várias questões, se você não se trabalhar, se você não se conhecer. E o autoconhecimento vai vir na experiência de vida, não adianta. E nos pilares da vida: família, relações amorosas, vida profissional, saúde. Então, essas experiências chamadas de provas, né, ou testes da vida, são as provações que passamos para poder
nos aperfeiçoar, esse sim é o grande trabalho de conhecimento, que eu falo autoconhecimento, né? Porque tudo que está nos livros, todas as respostas sobre a existência, com certeza foram escritos ou transmitidos por pessoas que passaram também por essas crises, né? Então eu comecei a descobrir uma certa hipocrisia, né, dentro de mim, porque tanta pesquisa, tanto estudo, tanto livro, tanta prática, tanta caminhada, na verdade faltava o essencial, que era eu parar um pouco e olhar para mim mesmo, né? E compreender minhas emoções, compreender o meu próprio ser, né? Lidar com as minhas questões. E isso é o grande desafio até hoje, né? Que todos nós estamos buscando. Mas, paralelamente a isso, eu nunca deixei de realizar um trabalho. Mesmo na minha imperfeição, mesmo na minha consciência de que eu tinha que sempre melhorar, né? Eu sempre busquei servir de alguma forma, realizar alguma coisa, em prol do próximo, em prol das pessoas. E foi nesse momento da minha vida, depois de muita crise emocional, e muitas dificuldades e confrontos diante da teoria que eu tinha do conhecimento, da teoria espiritual, né, da máscara que a gente cria de o conhecedor da verdade, o filósofo, ou desperto, né? Então, parece que são os momentos que o ego mais vem à tona. Então, a gente descobre que existe um ego pesquisador, um ego espiritual, um ego que nos faz acreditar que somos importantes e donos da verdade. Nesse momento, eu caí feio. Foi um momento que eu tive que parar tudo e comecei a realizar alguns retiros, né, sozinho. Comecei a buscar alguns lugares para passar um tempo comigo, né? Eu ia para alguns pontos aqui no Brasil, em locais isolados, nas montanhas, e ficava um bom tempo afastado. E esses retiros fizeram muito bem, porque eu pude confrontar coisas dentro de mim, né? Pude rever minhas relações, meu propósito de vida, e comecei a equilibrar um pouco mais a busca do conhecimento com a vida prática aqui na terceira dimensão, que é o mais difícil, né? Então, houve um amadurecimento. E a partir desse momento, eu comecei a esquecer um pouco de mim mesmo, né? E comecei a ajudar as pessoas, comecei a realizar encontros, formei um grupo de pessoas que buscavam as mesmas coisas que eu, e comecei a coordenar grupos. Isso foi uma virada de página para mim, naquele momento, porque foi a primeira vez que eu saí do meu próprio egoísmo e comecei a fazer algo em prol de pessoas, né? Então surgiu um grupo na época, e esse grupo foi formado por jovens, por pessoas que buscavam também o conhecimento. Então juntos nós começamos a caminhar nessa busca. Foi muito bom essa fase. Não, bacana, muito legal. Eu acho que muita gente deve estar se identificando com o seu caminho de vida, né? Porque a gente vai vendo que às vezes a gente acha que tem um caminho que é diferente, se sente um patinho feio, e a gente vê que várias outras pessoas passaram por caminhos muito similares. E eu acho que o mais importante para a gente passar para as pessoas é assim, porque muita gente diz, nossa, vocês têm muito conhecimento, nossa, tem tanta coisa para passar. Na verdade, são apenas conhecimentos, são informações, né? Com certeza, a gente tem que despertar, a gente tem que trazer informação, trazer conhecimento, diante de todas essas coisas que existem aí, que estão sendo manipuladas hoje, todos os sentidos, né? A informação é manipulada, é escondida da população. Só que o mais importante é a gente olhar para nós, né? A gente ter consciência que nós mesmos somos responsáveis pelo nosso autoconhecimento, é nossa integridade, né? Esse é o maior desafio. Para a gente conseguir realizar esse trabalho, acho que o mais importante é a gente conseguir manter esse equilíbrio, essa neutralidade e essa consciência, acima de tudo, né? Eu acho que existe muita hipocrisia, assim, da parte de todos nós, seres humanos, né, em várias fases de nossas vidas, que a gente sempre acha que achou um caminho certo. E que muitas vezes a gente acha que o nosso caminho é o certo, né? Existem vários caminhos certos, é o caminho certo de cada um, é o que faz cada um crescer do seu jeito, né? São caminhos diferentes. Mas todos esses caminhos, para eles serem válidos nas suas consequências, a gente precisa de prática. E nós ainda estamos, de maneira geral, o ser humano, muito na
na teoria, né? Você percebe o seu grande salto aí quando você fala foi quando você partiu para a prática, né? Eu na minha vida também tive vários momentos de querer estudar tudo, mas onde eu percebi que eu cresci foi quando eu fui para a prática. Até eu também toco alguns instrumentos musicais, tinha uma época que eu estudava muitos livros de técnicas dos instrumentos, mas quando eu estudava os livros eu não aprendi a tocar nada. Eu aprendi a tocar e fazer a música existir ali quando eu colocava a mão na massa, né? Então, depois que eu passei por essa fase de pesquisas, aí que eu fui estudar e tudo, eu tentei conciliar, acho que a vida espiritual, o consciencial, o desenvolvimento mental, a saúde, e a nossa própria vida financeira, a vida relacional, amorosa, tudo isso está interligado, e às vezes a gente age como se fosse tudo separado. Eu tenho meu trabalho aqui, minha mulher ali, minhas amizades aqui, minha vida espiritual lá. Não, eu tentei integrar isso tudo na minha vida, porque um interage no outro, não são gavetas separadas, né? Se eu melhoro como pessoa, consciencialmente, espiritualmente, a minha saúde, emocionalmente eu vou estar melhor, eu vou estar mais disposto, eu vou me relacionar melhor, eu vou trabalhar melhor, eu vou compreender melhor o outro, eu terei mais empatia. E aí eu fui seguindo isso, tentando aplicar e fundir tudo na minha vida, esses elementos diferentes. Até no meu próprio trabalho. Eu trabalhava numa época como financeiro, mas eu trabalhava sempre um lado humano, de desenvolvimento, de conscientização das pessoas que trabalhavam comigo. E à noite, final de semana, eu trabalhava como terapeuta, né, como consultor e como terapeuta. Então, depois eu resolvi fazer um mestrado que eu achava que era importante. Muita gente fala dessas coisas ou espirituais, ou conscienciais, ou de física quântica, mas repete um monte de coisas que leu e não põe na prática. Então a minha primeira coisa foi querer colocar isso na prática, através de treinamentos, esse tipo de coisa, e frequentando diversos grupos diferentes de pesquisa. A segunda coisa foi que eu decidi depois transformar isso num trabalho acadêmico, fazer uma pesquisa, né, séria, assim, de acordo com o que a ciência pedia, para eu poder dar substrato ao que eu falava. Então eu fiz um mestrado na área de análise comportamental, que foi sobre, que misturava física quântica com neurociências, análise comportamental e terapias alternativas, isso tudo. A gente analisando até treinamentos de paranormalidade e tudo, como que aquilo acontecia. E foi uma pesquisa para ter material sólido, assim, para poder explicar para as pessoas aquilo de uma maneira mais científica, né? Estou falando isso até para as pessoas entenderem que às vezes a gente fala alguma coisa que não é eu acho que, isso vem da minha cabeça. Tem coisas que são, olha, eu penso que, eu acho que, né? Num momento pensamos isso, mas pode evoluir. Tem outras que são resultados de pesquisas, né? Eu passei, por exemplo, 10 anos fazendo essas pesquisas na Europa. Desses 10 anos, eu visitei muitos locais de antigas civilizações, visitei muitos países, fui atrás de outras culturas, de conhecimentos ancestrais, tanto da parte de cura humana, quanto da parte de tecnologias antigas, de artefatos, esse tipo de coisa. Pesquisei muito as tabletes de argila tibetanas, tibetanas não, sumérias, mas também material dos tibetanos, que eu pesquisei bastante também sobre o Tibete. Então, essas coisas, ir a campo, você aprender a controlar o seu campo eletromagnético, você poder ir a campo, você provocar algum efeito energético naquele campo, interagir energeticamente com aquele local, ver como o local reage face ao seu treinamento, você treinar aquilo com outras pessoas, você unir, olhar para o seu emocional, para a sua saúde, conseguir transformar isso tudo numa coisa só, perceber que você se alimentando melhor, a carga elétrica do seu corpo melhora, o nível de toxinas abaixa, a sua paranormalidade aumenta, quanto menos gordura no seu fígado, menos você cai em processos de raiva. Então são coisas que estão ligadas, que muita gente fala assim, eu domino a parte de energias, aí essa pessoa tem problema financeiro, problema de saúde, uma série de problemas, mas ela fala que domina a parte de energias porque ela trabalha curando pessoas, por exemplo. Ótimo, que bacana que ela pode ajudar as pessoas e consegue fazer isso, mas se aquilo está desequilibrando outras coisas na vida dela, é porque ela tem domínio de certas frequências das energias, né? A gente só domina algumas frequências, vai ampliando a gama de frequências. Então é sempre importante a gente pensar. Eu pensava que eu era, eu me acho consciente, eu sou um pesquisador, eu busco as coisas, estou na prática. E um dia um amigo meu falou para mim, puxa, Otávio, você está mais de 20 quilos acima do seu peso e você acha que você tem consciência? Como que você é consciente se você nem toma conta do seu corpo? Eu tomei um choque quando essa pessoa falou isso comigo. Mas depois eu pensei, gente, e não é que isso é verdade? Eu aqui, começando a ter problema de saúde,
né, 20 quilos acima do meu peso na época, e falando, achando que sou consciente. Então eu tive que tomar consciência disso também, de mais uma coisa, dominar uma outra parte de frequências na minha vida que eu não estava olhando. E a gente vai sempre ampliando isso, né? Nunca se achar, se dar por satisfeito. Por isso, quando o Rafael fez a proposta para a gente fazer o canal Parceiros do Conhecimento, eu achei muito legal, porque uma das primeiras coisas que ele falou foi assim: ó, Otávio, vamos colocar aquilo que a gente tem de conhecimento no momento sempre. Mas lembrando que nós somos pesquisadores e continuamos pesquisando, e como a gente continua pesquisando, a gente vai sempre trazer coisas novas que às vezes podem contradizer o que a gente diz antes, porque a gente descobriu um elemento novo. A gente nunca pensar que a gente tem uma verdade absoluta. E essa proposta eu achei que tinha muito a ver com o que eu acreditava. E por isso a gente, inclusive, começou esse trabalho. Né? Eu acho que é bem por aí a reflexão, né? E é interessante porque as pessoas às vezes questionam, né? Nossa, como é que é a sua história? Eu não te conheço. E hoje a gente está podendo explicar um pouco, passar um pouco da nossa história, né? Eu acho que é legal, assim, porque ficar nessa posição apenas de, vamos abrir um canal, vamos ficar passando informação, nosso conhecimento, né? Acho que não é bem por aí. Acho que tem que também interagir com as pessoas de uma forma humana, de uma forma mais próxima, gerando uma empatia, né? Até para criar as parcerias que nós estamos buscando. Eu acho que todos estão na sua caminhada. Eu acho muito legal isso que o Rafael falou, porque pessoal que está assistindo a gente, se você se interessa por paranormalidade, um dia, nenhum de nós conhecia quase nada sobre isso. Um dia, a gente não conseguia fazer exercício nenhum, porque a gente não tinha treinamento. A gente descobriu outras pessoas que se interessavam e começaram a nos ajudar, passando informações, passando treinamentos, e depois a prática, o conhecimento foi sendo adquirido. Então, todo mundo que está escutando a gente aqui, que está se sentindo, poxa, eu me sinto um peixe fora d'água, eu me sinto um patinho feio, olho para o mundo e sinto que eu não pertenço a esse mundo, né? Eu não consigo acreditar que a vida é só isso. Todos nós tivemos esse mesmo sentimento que você. Todos nós tentamos preencher esse vazio indo atrás de algum caminho, de algo além, de algo mais, né? No início, buscando uma verdade absoluta, o caminho certo. Até que, pelo menos, eu falo por mim, particularmente, cheguei à conclusão que não existe o caminho certo, a verdade absoluta, né? É a gente que vai dando sentido para a nossa vida, para os nossos caminhos, dentro daquilo que a gente sente que é leve para a gente, que faz sentido para a gente. E aí, todo mundo pode desenvolver essas coisas. Todo mundo pode absorver esse conhecimento. Basta focar naquilo e treinar, né? Ter essa disposição. E hoje a gente tem várias pessoas, vários grupos que compartilham conhecimento nesse sentido para a gente poder desenvolver essas coisas, essas habilidades, essas pesquisas, esse conhecimento. Para, antes de ser uma questão apenas de conhecimento, para nos tornarmos pessoas melhores, da gente com a gente mesmo, para a gente se sentir melhor com a gente. Quem nunca olhou um dia para si mesmo e não gostou de si mesmo? Esteve insatisfeito com a própria vida? Muitos aí já pensaram, inclusive, em se matar, né? Quem nunca achou que se considerava muito infeliz, né? E aí cada um dá a sua justificativa. Eu sou assim porque eu sou negro e sofro preconceito. O outro lá vai falar, eu porque eu sou homo, eu porque eu não tenho dinheiro, eu porque isso, eu porque sou branco numa comunidade indígena. Cada um dá uma justificativa. Mas no fundo, gente, todos nós temos o nosso vazio. Todos nós temos, né? E a gente pode achar que é por causa da cor da nossa pele, nosso nível social, se a gente é bonito ou feio, se fomos rejeitados ou não na escola, se sou mais inteligente ou menos inteligente, se as pessoas me compreendem ou não me compreendem, mas todo mundo tem o seu vazio, todo mundo tem a sua dor. E existem várias maneiras da gente preencher esse caminho, né? E o que a gente compartilha aqui no nosso canal são coisas para que a gente possa preencher, e antes de ser apenas um conhecimento para ser aplicado e compartilhado fora, para ser aplicado dentro, na prática, para que a nossa vida se torne mais leve, para que a gente se sinta mais pleno, para que a nossa realidade se torne mais verdadeira, de acordo com os nossos olhos e o nosso coração, e para que a gente possa ter capacidade consciente de construir a nossa própria realidade, né, de uma maneira com o maior discernimento, principalmente. Isso torna a nossa vida muito diferente. A gente se modifica, se transforma e passa a transformar o mundo ao nosso redor, né, Rafa?
Exatamente, sim, concordo 100%. Existe um ponto interessante que muitas pessoas passam também nessa caminhada, nessa busca, e muita gente pode até se identificar com o que eu vou falar agora, que é aquele sentimento de renunciar à vida material. Muitas pessoas chegam num ponto, eu cheguei nesse ponto, né? Eu passei por isso, que parece que diante de todo o conhecimento que nós temos, nós não conseguimos nos encaixar nas relações da vida, nos papéis da vida comum. Então nós sentimos um impulso de querer abandonar tudo, de querer largar tudo, de virar monge, de viver a vida entregue para outros propósitos superiores, né? E, na verdade, isso é uma forma de desequilíbrio também, porque o entendimento do nosso papel no mundo é justamente ser uma pessoa consciente estando no mundo. Não é necessário abandonar o mundo, né? Em alguns momentos é importante, sim, a gente dar uma pausa, abandonar um pouco os nossos afazeres, realizar alguns momentos de retiro, mas o verdadeiro trabalho, nossa verdadeira missão está aqui no mundo, entre as pessoas, na sociedade, né? Eu respeito e vejo um grande valor nas pessoas que renunciaram e vivem uma vida mais religiosa, afastada, né, do mundo, mas elas estão ajudando as pessoas, sim, estão fazendo um grande trabalho com elas mesmas, mas eu sinto que por ter passado por isso, eu acho que é importante buscar também o equilíbrio, né? Por um bom tempo eu busquei essa fuga da realidade. Eu buscava negar, talvez para negar até mesmo as minhas questões pessoais, né? No mundo que eu não conseguia me adaptar. Era mais fácil estar longe, afastado, retirado. Existe um lado bom disso, mas o verdadeiro travamento, ele acontece aqui, no mundo, diante das maiores dificuldades que nós temos, diante da própria vida material. Diante de tudo isso, eu consegui integrar a nossa natureza divina com a nossa natureza humana. Então, foi nesse momento de ruptura que eu tive. Eu me lembro que eu quase virei monge, passei um tempo, inclusive, no monastério, em treinamento, e abandonei, saí de lá e voltei. E quando eu voltei, foi o momento que eu encontrei, pela primeira vez, um grupo de pesquisas, um grupo de estudiosos, de pessoas que se encontravam para realizar alguns trabalhos, né, que apresentava justamente essa proposta de integração, de equilíbrio entre os dois lados, e que estudavam também a parte científica, a parte material, a parte concreta da vida, e que pela primeira vez trazia uma proposta de sermos, né, através da nossa missão, do nosso entendimento espiritual, mental, divino, aqui na matéria, representantes desse trabalho e agirmos numa sincronicidade com todas essas coisas, sem separar a vida humana da vida espiritual, sem separar as duas coisas. E foi nesse grupo que eu encontrei algumas respostas e também tive muitas experiências que vieram a confirmar para mim tudo aquilo que eu vinha buscando nesses anos todos. Foram quase 20 anos de busca e pesquisa, e quando eu encontrei este grupo, que é chamado Dáquila Pesquisas, muita coisa ficou clara para mim. Pela primeira vez eu tive vontade de fazer parte de um movimento, de fazer parte de um propósito, de realização de um compromisso. E eu descobri algo interessante, que muitos dos conhecimentos que eu havia buscado, muitas coisas também estavam distorcidas e manipuladas pelo ser humano. E que a magnitude das experiências e das revelações que eu tive me mostraram que eu tenho muito que aprender ainda, que eu não sabia nada, na verdade. Eu achava que eu sabia alguma coisa, eu achava que eu tinha conhecimento, só que não tinha nem 1% do contato e do conhecimento com a realidade maior. E não tem fim. Eu acho muito interessante o que você está falando, porque todas as vezes que a gente para e acha que a gente já sabe alguma coisa, que a gente atingiu alguma verdade,
a gente se fecha para conhecimentos novos, porque a gente passa a tentar defender aquela verdade que a gente acha que é a absoluta. Então, a gente se coloca naquele posicionamento. Se eu me torno mestre de algum assunto, de algum tema, de alguma técnica, muitas vezes principalmente se você ainda é vangloriado aqui fora por quem você quer sentar naquele trono e ficar ali. E todo mundo que tentar mostrar que pode ir além ou pode haver outro caminho, às vezes você vai ficar na defesa daquele caminho seu, porque ele é confortável para você. Você lutou para chegar lá, mas ele se tornou confortável, ele traz um certo conforto, inclusive emocional, né? Só que quando a gente acha que atingiu certas verdades e que é daquele jeito que a gente já sabe, a gente costuma se fechar para conhecimentos novos, para colocar muitas coisas em questão. E ali a gente para na nossa escadinha da evolução, a gente fica ali parado. Porque para a gente subir, a gente tem que questionar onde a gente está, ou quem a gente é, ou o que a gente pode fazer de diferente, como fazer diferente, como adquirir outros conhecimentos, né? E às vezes a gente se perde, igual a gente vê, e muita gente que quer questionar o nosso canal, por exemplo, fazendo guerra de canais, né? Lançando pergunta no outro, como se fosse uma competição, querendo apostar dinheiro com relação a algumas coisas. Gente, isso aí pra gente não tem sentido nenhum. Nosso objetivo aqui é não ser dono de verdade nenhuma. Pelo contrário, porque a partir do momento que a gente se achar dono de alguma verdade, dentro da gente mesmo, a gente para de crescer, porque a gente se fecha com relação ao novo, a gente se fecha com relação aos questionamentos, a gente se fecha com relação a tudo. Então, nesse sentido, é sempre a gente pensar, será que é isso mesmo? Eu sempre verifico o meu posicionamento através de questionamentos, mas também através do coração. Aquilo me deixa confortável, me deixa leve, no sentido confortável, não que seja fácil ficar naquela posição, mas meu coração me diz que aquilo ali, mesmo que seja difícil, eu vou correr atrás. Eu vou buscar. Eu quero entender melhor. E como o Rafael falou, em Dáquila a gente desconstrói muito, né? O que a gente achava que eram grandes verdades. E acaba vendo na prática que as coisas não são daquele jeito. Não eram daquele jeito. E a gente, quando começa a construir e acha que está começando a entender, às vezes a gente precisa desconstruir outras coisas. Mas na hora que a gente vai desconstruindo isso tudo na prática, internamente a gente vai mudando muito também. A gente vai se transformando, a gente vai percebendo que a gente não é quem a gente pensa que é. Vou citar um exemplo meu, por exemplo, de algo que eu pensava a minha vida inteira que eu era alguém introspectivo e que eu gostava de ficar quieto em casa. Aí um dia eu estava fazendo uma técnica de auto-hipnose em mim mesmo, e me veio a memória, que eu me lembrei quando eu era criança e tinha ficado surdo. Eu fiquei surdo dos 2 ouvidos, um tempão. E aí que eu era bem extrovertido, e eu tentava sair correndo para brincar ou com amigos, ou com meu irmão, ou com minha mãe, e eles choravam quando via que eu não entendia o que eles falavam, porque eles achavam que eu estava sofrendo muito. E aí aquele me deu um choque emocional na época, que eu percebi que eu tentar ser extrovertido e me comunicar com as pessoas trazia sofrimento para elas. E o que eu fiz? Eu decidi ficar mais introspectivo a partir dali. Eu brincava tudo mais no mental, ficava mais fechado comigo mesmo, nada que fosse exteriorizado. E eu passei o resto da vida não me lembrando desse episódio. Depois eu fui operado, recuperei a audição, mas eu passei o resto da vida não me lembrando desse episódio. E sempre pensando, não, eu sou introspectivo, eu sou fechado, eu sou tímido. Para depois eu perceber que eu não era. Eu tinha um registro emocional em mim que me fazia agir daquele jeito, porque eu ficava pensando que as pessoas se sentiam feridas quando eu ia comunicar com elas. Ficou aquele registro no meu inconsciente. Agora imaginem quantos registros nós não temos, desde que estamos na barriga da nossa mãe, que ela vai recebendo, das primeiras pessoas que tocam na gente, dos nossos primeiros contatos, que a gente vai tendo, né, a nossa vida ali se construindo, e o que a gente vai gravando de verdades e de crenças dentro da gente, e que a gente vai falando, eu sou assim, as coisas são assim, o caminho é esse, o certo é esse, o errado é aquele. Quantas portas a gente não fecha quando a gente vai afunilando tudo em função das nossas crenças com relação a como as coisas são e com relação a quem nós somos. Então, quando a gente entra em processos transformadores que vão fazendo a gente ir limpando esses registros, né, e deixando isso tudo para trás, a gente vai percebendo que a gente é muito diferente de quem a gente pensava que a gente era, que a nossa visão de mundo ela é muito mais ampla do que a gente pensava que ela era, que as possibilidades para a nossa vida e as portas que a vida pode abrir para a gente são muito maiores do que a gente pensava que eram, porque essas crenças, esses registros emocionais fazem a gente ir fechando, sem perceber. E a gente passa a agir de uma maneira considerando uma série de coisas que a gente parte do princípio que são verdades.
mas que nunca foram apenas registros que a gente gravou em um dado momento específico, de uma experiência específica, como sendo uma verdade naquele momento, e que a gente passou a usar o resto da vida, aquilo que muda inclusive o nosso próprio comportamento, é a nossa visão das coisas. Eu acho legal a gente passar um pouco agora para o pessoal, um pouco sobre Dáquila, né? Como é que funciona, como é que é esse grupo que nós fazemos parte, como é que são as pesquisas, porque até agora a gente mostrou um pouco uma busca individual, né? Uma caminhada pessoal nossa, ligada às religiões, a filosofias, a grupos, enfim, a própria ciência. Mas o que o Dáquila traz de diferente, né? O que diferencia a nossa busca até aquele momento que nós chegamos ao Dáquila? Existe uma coisa que primeiramente me chocou muito em Dáquila, e que eu estava bem mal acostumado antes, que era o quê? Eu estava acostumado a ir naqueles lugares mais, tipo assim, de meditação, que você entrava naquela salinha, tinha um cheirinho gostoso, todo mundo muito zen, e todo mundo se tratando de maneira muito amorosa ali, e você ficava zen deitado ali no travesseiro, né, com certas verdades que nos eram colocadas, e a gente aceitava aquilo ali, estava tudo certo como as coisas eram. Quando eu caí em Dáquila, meio que achei tudo meio bagunçado no início, porque eu pensei assim, puxa vida, primeiro, eles nunca falam de uma verdade, eles vão colocando várias informações de pesquisas que vão surgindo e que a gente vai descobrindo aos poucos, como se fossem tirando véus das coisas, mas nunca é um véu definitivo, olha, é isso aqui. Então, a gente continuava sempre seguindo nas experimentações e nas pesquisas. A segunda coisa é que parecia que tudo era feito para a gente sair da zona de conforto e as nossas máscaras caírem. Então a gente não ficava muito no tudo confortável, tudo bonitinho, dentro da zona de conforto, não. Pelo contrário, no início a gente ia trabalhar num sol muito quente, dormia muito pouco, faltava água, faltava comida no início. Hoje a gente está bem mais organizadinho. Eu pensava, gente, mas por que deixam as coisas assim? Mas a gente saía ali da zona de conforto e ali a gente viu tanto que a gente às vezes ficava irritado, que a gente não sabia respeitar os outros, que a gente não conseguia ter equilíbrio emocional na hora de manipular a energia, campos energéticos, uma série de coisas, né? E ninguém ficava ali te falando como tinha que ser a sua conduta. Cada um era responsável, né, pelo seu jeito de ser, e cada um colhe as consequências de ser quem é, né? Dentro de linhas gerais, tinha isso. E através dessas pesquisas, a gente vai tanto vivenciando na parte prática, através de treinamentos, ir a campo, né? Tanto na parte arqueológica, né? Visitar antigos lugares arqueológicos, fazer pesquisas, buscar informações que completam aquelas que a gente tem, né? E não apenas pesquisas baseadas em crenças, eu acredito nisso, com experiências mesmo científicas, como foi o caso da Terra convexa, como foi o caso de diversas outras coisas. Como eu mesmo disse, eu fiz um mestrado na área de neurociência, física quântica e análise comportamental, e boa parte do meu terreno de mestrado foram as pesquisas nossas de Dáquila, né? Eu fiz isso junto à Université Paris-8, lá na França. E eles aceitaram que eu fizesse essa pesquisa. Então eu coloquei fotos de vários fenômenos, várias coisas acontecendo, tinha os vídeos, tinha tudo, e apresentei isso tudo pesquisando sobre isso tudo. Então é um campo em que a gente trabalha diversas áreas. Tem a parte da astronomia, tem a parte da saúde, tem a parte da alimentação, tem a parte da gente com a gente mesmo, né? Tem a parte de interações com outras realidades, outras coisas. É tudo em cima de pesquisas, e o objetivo é a gente compartilhar esse conhecimento, né? Trocar conhecimento, né? Porque às vezes a gente começa uma pesquisa de algo, surge alguma outra pessoa fora e fala assim, puxa, eu comecei essa pesquisa e tem essa informação para vocês. Essa informação, né, é muito útil, a gente vai verificar aquilo na prática, receber outras informações que temos, né? E de maneira geral a gente quer ir nas lacunas da ciência, aquilo que são consideradas anomalias da ciência, aquilo que a ciência não sabe explicar, ali a gente é o que a gente mais gosta de pesquisar, porque é aquilo que não está visto aí como verdade absoluta, universal para todos, é onde as pessoas ainda não têm respostas e a gente vai buscar em cima daquilo ali. Exatamente, e principalmente na área da ciência, né, para buscar o que ainda não foi descoberto, é dar um passo além no quesito científico. Na verdade é buscar todas as coisas com viés científico, uma coisa mais concreta. Dáquila, ele sai do âmbito místico, religioso, dessa questão espiritual, ele volta mais para as coisas mais concretas, para aquilo que pode ser realmente comprovado, né?
Então, eu acho importante, sim, que não apenas a ciência, mas até as religiões, a história da humanidade, a história das religiões, né, todas as anomalias encontradas nas civilizações antigas, enfim, isso também é campo de pesquisa, porque nós vamos buscar o conhecimento em todos os sentidos, em tudo que existe como campo de conhecimento. Então, a ciência rejeita muita coisa, ela evita entrar em contato com muitas informações e descobrir algumas realidades que estão aí o tempo todo. E nós não. Nós vamos em direção a essas realidades. Nós vamos enfrentando e buscando e quebrando os paradigmas justamente para apresentar ao mundo a mudança, né? a transição dos paradigmas. Eu acho que isso é importante. E, além disso, o Dáquila também tem um trabalho social, né? Não só no Brasil, mas no exterior também. Nós temos um objetivo de desenvolver tecnologias alternativas, realizar um trabalho socioeconômico, né? Criando parcerias com empresas, com grupos, enfim, para aumentar esse campo de pesquisa. Porque nós não estamos fechados, nós estamos cerrados em nós mesmos, né? Então, nós queremos buscar um meio alternativo. Inclusive, estamos construindo, né, uma cidade chamada Zigurates, que será um polo turístico, onde muitas coisas serão passadas, muitas tecnologias, muitos conhecimentos. Será algo grandioso no futuro. Talvez a gente não tenha nem ideia do que será Zigurates, né? Depois vocês pesquisem aí, Cidade Zigurates, Dáquila Pesquisas, vão ter uma ideia melhor do que está sendo feito, né? Então, as pesquisas vão em todos os âmbitos, né? Nós também estudamos as linhas de pensamento, nós estudamos as filosofias, nós estudamos todas as áreas científicas, né? Buscando, como eu disse, essa revolução do conhecimento, esse avanço, sair do senso comum, sair do que já está estabelecido e ir além. Esse é o nosso objetivo. Sempre trazendo benefícios, né, para a humanidade, parcerias, que precisamos, né, que o mundo seja melhor na prática, não apenas na teoria. Uma coisa que é interessante, às vezes perguntam para a gente, não, vocês trabalham lá? Nós somos associados e somos pesquisadores, né? Mas a gente tem uma vida aqui fora, né? Eu tenho meu trabalho aqui fora, as minhas coisas aqui fora, trabalho em alguns institutos aqui fora, várias coisas aqui fora. E lá a gente faz essas pesquisas, né, em paralelo com a nossa vida que a gente tem aqui, nesse sentido. Não somos todos, ficamos morando lá, né? Então, tipo, que algumas pessoas perguntam, não, vocês trabalham lá, vivem lá? Não, existem pessoas que vivem lá, que ficam pesquisando, alguns moram em zigurates, outras estão em centros tecnológicos, né, fazendo as pesquisas. No nosso caso, não, nós somos pessoas que moramos na cidade, somos participantes e pesquisadores, e temos uma vida aqui fora e uma vida de treinamentos, né, em paralelo também com o Dáquila, com relação a isso tudo que foi apresentado aí, que... Aí, por que você continua, Otávio? Gente, eu continuo, eu fiz parte de vários grupos na minha vida, né? Alguns eu mantenho até hoje, outros eu saí. Então, o que eu observo em mim? Eu observo da mesma coisa que uma relação. A minha relação com um grupo é a mesma coisa que eu observo numa relação de amizade, numa relação de namoro, que é o quê? A parceria está fazendo bem mútuo? Eu vejo que eu me torno melhor do que eu era antes. Entendem? Eu vejo que o coletivo está crescendo. E assim eu vou pesando e a coisa vai evoluindo. Eu estou em Dáquila já há 20 anos. Nunca me questionei com relação a isso, que eu sempre percebi a diferença que isso fez na minha vida lá dentro e aqui fora, e como que isso me tocou, né, na minha vida nos mais diversos sentidos. A gente está com um tempo meio curto aqui. Vou passar a palavra para o Rafael, porque parece que ele tem que viajar hoje ainda. Acho que é isso, né? A gente fez um resumo geral da nossa história, bem resumido, né? Para o pessoal ter uma noção maior. Nosso objetivo aqui é justamente, como pesquisadores de Dáquila, fazer a ponte com vocês. Transmitir um pouco das informações que nós temos encontrado, né, em nossas pesquisas, e que a gente possa compartilhar e estar em parceria com todos os outros pesquisadores de outros grupos, né, outros segmentos que também estão dispostos a se unir nessa pesquisa.
Então é isso, a nossa proposta é essa. Não é ser donos da verdade, passar conhecimentos inacessíveis, e sim oferecer para todos esse convite de venha fazer parte dessa parceria. Vamos caminhar juntos, vamos encontrar juntos as respostas, porque juntos somos mais fortes, né? Então, como você bem disse, Otávio, a Associação Dáquila Pesquisas é formada por diversos profissionais de todas as áreas. Não apenas pessoas que eram religiosas ou que são religiosas, espiritualistas. Não, tem pessoas de todas as áreas. Pessoas que eram cientistas, donas de casa, pessoas que trabalham como engenheiro, advogados, enfim. Então, o conhecimento é amplo. Os campos de pesquisa são amplos. Então, todos podem fazer parte, todos podem se encaixar dentro do seu setor, da sua expertise, né? E somar nessa parceria em busca de conhecimento. Então é isso. Eu agradeço a todos aí e até o próximo encontro, acredito que será em janeiro, né? Depois do dia 8, 9 de janeiro. Nós estamos indo agora para um encontro, um treinamento de pesquisa e vamos passar uns 10 dias fora. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado aí a todos e até a próxima. Valeu, Otávio. Valeu, Rafa. Pessoal, só para avisar, a gente está também com a ideia aqui no canal, depois, além da gente passar os conhecimentos que a gente recebe do Dáquila, de onde a gente participa, a gente passa também aqui os nossos conhecimentos pessoais de vida, meu e do Rafael. Também convidamos outras pessoas para falarem de assuntos que tocam a vida delas ou as pesquisas delas. Então, depois que a gente voltar dessa viagem, é possível que a gente faça algumas lives convidando algumas pessoas. E como a gente falou, a gente, sempre que puder compartilhar pesquisas de outras pessoas que sejam interessantes e que a gente respeite uns aos outros, isso é muito bom aqui pra gente, ok? Então a gente aguarda vocês depois. Obrigado a todos aí por estarem com a gente. E depois que a gente voltar de viagem, a gente faz mais uma live ou com convidados ou com a gente para compartilhar mais informações, ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau.